Olá, pessoal. Me chamo Franklin, sou radiologista, certo? Neuroradiologista também. Também tenho doutorado na área de radiologia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa subespecialidade da radiologia, chamada neuroradiologia, uma visão mais introdutória sobre o assunto, tá certo? Esta apresentação tem como objetivos gerais uma revisão geral dos principais exames que a gente pede na prática médica para fazer avaliação do sistema nervoso central e periférico também, mas é muito mais comum o sistema nervoso central, né? Mais especificamente, é mais comum do sistema nervoso central o encéfalo, por isso que a gente vai dar enfoque nessa aula, a parte do encéfalo. Isso aqui vai ser uma parte chamada parte 1 desta apresentação. E vai ter uma parte 2 que a gente vai pegar a tomografia, vai ver quais são os cortes principais para falar um pouco mais sobre anatomia, tá certo? Ressaltando o fato aqui que em neuroradiologia existe a neuroradiologia diagnóstica, neuroradiologia terapêutica, mas a neuroradiologia, de uma forma geral, a gente estuda o sistema nervoso, certo? Que pode ser o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. A gente, em neuroradiologia diagnóstica, estuda muito mais o sistema nervoso central, seja lá feito ele composto de encéfalo e medula, tá certo? A medula vertebral. Como o número de patologias de doença é muito mais comuns no encéfalo, então a gente vai dar enfoque para essa estrutura, tá certo? Depois a gente vai falar sobre anatomia e depois, por fim, sobre análise das estruturas. Então, inicialmente sobre exames principais, depois vamos pegar um corte de uma tomografia e avaliar as principais estruturas ali relatadas. É claro que já nessa parte inicial de exames de imagem, essa parte 1 desta apresentação, eu já vou falando sobre anatomia, vou explicando. Quando chegar na tomografia, eu vou falar ali da calota. Quando chegar em ressonância, eu vou falar aqui do encéfalo, também já vou abordando características de sinais, etc., já nessa primeira parte aqui, tá certo? Mas revisando aqui, principalmente tomografia nessa segunda parte, e no final ali a gente vai saber como é que a gente faz análise ali, ver questão de alinhamento da linha média, né? Ver se a linha média está desviada ou não, o primeiro grande passo, e um segundo grande passo é ver simetrias ali em relação à morfologia, dimensões e, no caso da ressonância, sinal das estruturas ou densidade ou atenuação no caso da tomografia, tá bom? Os principais exames de imagem que a gente se utiliza na neuroradiologia diagnóstica para avaliar o sistema nervoso são raio-x, muito pouco utilizado, mas muito mais utilizado tomografia e ressonância magnética. Na prática, a gente pode ver até imagens digitais no computador, etc., mas é muito mais comum isso no consultório de vocês, por exemplo, ou quem já está, ou quem não tem ainda, a gente vai se deparar com o exame de imagem impressos, certo? Então, vocês vão ter isso aqui, mais ou menos, na mão de vocês para avaliar, seja um raio-x, seja uma tomografia ou uma ressonância magnética. E, basicamente, elas se apresentam, as imagens em cada um desses exames, em tons de cinza. A gente sabe que o raio-x ou a radiografia tem 4 densidades básicas, ou uma quinta, no caso, se a gente considerar metal também, mas a gente tem tanto aquela imagem mais hipodensa, aerada, né? Por exemplo, aqui no raio-x de crânio, a gente vai ver ali os seios da face. Tá? Órbitas também são mais aeradas, cavidades nasais. Algumas estruturas de partes moles, seja gordura, que é um cinza mais escuro, ou de partes moles encefálicas ou de demais estruturas, que são órgãos do corpo humano, que são partes moles mais esbranquiçadas. No caso aqui, a gente tem quase nenhuma definição, praticamente. Então, a gente vai ver estruturas de gás ou, no extremo, né, mais radiolucente, hipodenso ou hipoatenuante, e
no outro extremo, a calota, ou as estruturas ósseas, ou qualquer coisa que esteja calcificada, que a gente vai ter aquelas imagens mais densas, mais hiperdensas, que aparecem para a gente como branco no raio-x. Na tomografia também vai ter uma escala de cinza, mas sendo que a gente vai ter muito mais detalhes, não só dessas extremidades, que é das estruturas de gás, que fisiologicamente não existem no crânio, e nem na coluna vertebral, ou isso é um extremo, outro extremo é o gás, né? Osso, né? Então tem um gás, um extremo que a gente não tem fisiologicamente, no outro extremo a gente tem osso, estruturas bem densas, que a gente consegue ver melhor na tomografia, até mesmo do que em relação à ressonância, certo? Estruturas muito densas. E também a gente consegue ver na ressonância muito mais detalhamento das partes moles. Então, apesar da gente ter muitas informações das partes moles, entenda as partes moles como encéfalo, certo? Pela tomografia, mas a resolução do contraste, principalmente para as partes moles, é muito maior utilizando essa ressonância, tá certo? Então, vocês vão ver que, basicamente, esse é o principal exame que a gente pode se valer nos estudos das doenças encefálicas eletivamente, certo? E nas urgências e emergências, a gente se vale muito mais da tomografia, porque é um exame bem mais fácil de se fazer, mais rápido, bem mais disponível. Exceto nas urgências e emergências, a gente vai estudar se utilizar da ressonância mais para trauma raquimedular, tá certo? Indicações principais. Raio-X, basicamente, não é indicado para muito pouca coisa, certo? Basicamente é quando não tem tomografia, pelo menos nem tomografia tem disponível. Numa emergência assim, se tem uma suspeita de um corpo estranho, de uma perfuração, ou uma fratura óssea, ou uma deformidade não relacionada à fratura, também pode ser. Então a gente radiografia pode nos dar informações, mas sem dúvida alguma, mesmo naqueles casos que não tenham que não tem alteração, você pode persistir a dúvida, né, com raio-x, ou aqueles que têm alteração, você vai precisar de tomografia. Então, a radiografia não substitui a tomografia na neuroradiologia, tá certo? Mas a gente pode dar aquele primeiro passo para avaliação quando a gente não dispõe de uma tomografia, tá certo? É claro que uma radiografia a gente também pode ver, por exemplo, a estrutura de gás, a gente consegue ver, por exemplo, seios da face, a gente já tem algumas informações maiores através pode se utilizar de uma radiografia, tá certo? Mas aí seria a radiografia dos seios da face. Aqui uma imagem da internet, aqui só simbolicamente para mostrar que ressaltar o fato de que a radiografia é um exame bidimensional. Então é extremamente importante a gente muitas vezes ter pelo menos duas incidências, certo? Geralmente são perpendiculares entre si. Aqui a gente tem vamos dizer, uma incidência, uma foto só de perfil, e a gente tem informações que nos podem levar a confundir aqui do que se representaria essa imagem, mas quando a gente pega uma imagem de frente, a gente vê, na verdade, que não corresponde àquela imagem, aquela ideia que a gente teve pode ter tido inicialmente, mas ressaltando que radiografias são limitadas, são exames bidimensionais. Tá certo? Então, quando possível, pelo menos fazer duas incidências, aqui um corpo estranho, adrentando a hemiface à esquerda do paciente. A gente vê que está bem profunda aqui esse objeto, mas aí não exclui a necessidade de uma tomografia para melhor avaliar. Um cirurgião não vai abordar um caso desse sem saber que estruturas esse material metálico está pegando lá dentro. Tá certo? Outra coisa que a radiografia poderia ajudar é para ver, por exemplo, fraturas. A gente vê um traço hipodenso ou radiolucente que é compatível com fratura aqui observado nessas setas pretas. Tá certo? Outras informações que a gente pode se valer aqui na radiografia. Eu consigo ver também as suturas, no caso as suturas lambdoides, tá certo? Aqui atrás. As suturas coronais, certo? Aqui.
Veja que as suturas, ó, diferencia do traço de fratura porque é enserrilhado aqui, ó, um aspecto bem típico das suturas e não representam patologia, né? É só suturas cranianas normais. Outras informações que a gente pode ter na radiografia é da formato aqui, uma dimensões aqui da célula turca ou célula túrcica, certo? E além disso, dos seios, como eu falei também, seios esfenoides, seios frontais aqui, certo? Mais abaixo eu veria aqui os seios maxilares, tá certo? Mas isso aqui é uma radiografia de crânio, não é uma radiografia da face, por isso que não é objeto desse estudo, tá certo? Nem as incidências são adequadas para tal. Mas a gente consegue ter algumas noções, algumas poucas informações através da radiografia, a maioria delas relacionadas à calota craniana, tá certo? Vamos falar agora um pouco sobre tomografia. Vantagens, ela tem um custo mais alto, mais baixo do que a ressonância, mais alto do que o raio-x, e a disponibilidade também bem mais alta do que do que a ressonância. Então, por ela ser também bem mais rápida, assim, o paciente demora alguns minutos na sala, mas a radiação em si é de apenas alguns segundos, certo? Então, a gente pode utilizar esse exame, e é realmente utilizado muito mais nas urgências e emergências aí, mundo afora, certo? Beleza, pessoal? Essa é a principal papel do estudo da tomografia, como a gente vai dar exemplos a seguir. Ela também tem uma grande resolução de contraste, tanto para estruturas aeradas, como para outros termos da densidade, para estruturas muito densas, como calota craniana, mas também para partes moles também tem uma resolução espacial muito boa, resolução de contraste para partes moles muito boa, mas, sem dúvida nenhuma, a ressonância é muito melhor. Outra vantagem em relação à tomografia, ela é um método que gera imagens tridimensionais, assim como a ressonância magnética, e chega a ser melhor do que a ressonância magnética para ver gás, né, como um pneumocrânio, ou seja, gás dentro da calota craniana, como a gente vai ver no exemplo a seguir de uma fratura, por exemplo, teve a fratura, entrou gás dentro do crânio e fica gás dentro do crânio, então a gente chama de pneumocrânio. Outro termo também utilizado é pneumoencéfalo, mas seria melhor utilizá-lo quando o gás está dentro em si do encéfalo, das estruturas do parênquima. E geralmente o gás fica, quando entra a calota craniana, fica nos espaços extraencefálicos, certo? A gente chama de extraaxiais. Outra grande vantagem da tomografia em relação à ressonância é que ela consegue ver estruturas calcificadas melhor, como calcificações cranianas encefálicas, certo? E lesões na calota em si, tá certo? Na calota craniana, que tem basicamente formado ali de oxalato de cálcio, tá certo? Uma tomografia a gente adquire em cortes axiais, certo? Representado por esse plano azul aqui, nesse desenho esquemático. Mas, uma vez adquirindo axial, geralmente a gente faz com cortes finos, a gente consegue reconstruir diferentes planos, por exemplo, o plano coronal, representado aqui por esse plano vermelho, e o plano sagital, representado por esse plano aqui verde claro. O axial, por questão de definição, assim como o coronal, tudo que a gente vê à nossa esquerda representa a direita do paciente, e tudo que a gente vê à nossa direita representa a esquerda do paciente. Por exemplo, nesta imagem aqui, a gente, nesse corte tomográfico do crânio aqui, um corte axial, a gente vê uma lesão aqui, hiperdensa, parcialmente calcificada, é um meningioma calcificado, isso aqui, e está à esquerda do paciente. A gente vê esse mesmo meningioma aqui, essa mesma lesão no corte coronal, assim como também no corte sagital. Perceba que no corte axial a gente consegue ver o que é direita e esquerda, anterior e posterior. No corte coronal eu consigo ver também o que é direita e esquerda,
mais o que é mais cranial e o que é mais caudal, tá certo? Naquela imagem. E no sagital eu consigo ver, além do cranial e caudal, a gente consegue ver também o que é anterior e posterior, tá certo? Tem essa noção desses eixos aqui. Esse corte axial aqui, onde a nossa esquerda representa a direita do paciente, é como se a gente tivesse mais ou menos aqui ao nível dos pés de um paciente, certo? E olhando aqui esse plano azul, esse corte azul aqui, representando o corte axial. Então, se a gente está aqui em pé, aqui no nível dos pés de paciente, olhando aqui para essa região, é como se a nossa esquerda representa aqui a direita do paciente, e a nossa direita representa a esquerda do paciente. Tá certo, pessoal? Então, planos. No caso da ressonância também, a gente consegue ter diferentes planos, porque também é tridimensional, né? No entanto, pelo menos boa parte das sequências, para cada um desses planos, a gente tem que fazer uma nova sequência, tá certo? É claro que eu posso ter sequências da ressonância mais finas, que eu posso também reconstruir no coronal, no sagital, como sequências que a gente chama de gradiente, como ter um gradiente. São que a gente pode conseguir mais fina, mas no caso da tomografia, a gente vai adquirir a princípio em axial, tá certo? E depois que reconstrói para diferentes planos, coronal, sagital ou oblíquo também. Indicações principais da tomografia em neuroradiologia. Quais são essas indicações? Basicamente, urgências e emergências, sem dúvida nenhuma, são as principais e indubitáveis indicações para a tomografia na neuroradiologia. As principais, quais são indicações? AVE, ou AVC também chamado, trauma crânioencefálico, são, sem dúvida, as duas principais indicações ou suspeita dessas causas aí. A AVE vai se apresentar como um déficit neurológico focal, por exemplo, uma hemiplegia, mas pode ser também como uma coisa mais inespecífica, como um achado, como um sinal, ou sintoma mais inespecífico, como uma convulsão, um rebaixamento do nível de consciência ou cefaleia, certo? Que vai chamar mais a atenção da gente quando tiver sinais de alerta. O TCE, a gente pode pedir a tomografia, está indicada basicamente TCEs que são moderados a grave. TCE leve, aquela paciente teve uma batida, um trauma, bateu sem querer na cabeça do amigo, da amiga ali, não tem, a princípio não tem, ou no instante, numa parede, sem querer, tropeçou, caiu com menos força, com menos impacto, menos energia, a princípio não há indicação de estudo radiológico, mas, obviamente, a gente vai depender do sintoma, da sintomatologia, eu vou mostrar já para vocês, tá certo? Outra vez que a gente pode indicar também a tomografia, quando se suspeita de hipertensão intracraniana, tá certo? Aumento da pressão dentro do crânio. E um desses exemplos que a gente pode se utilizar para indicar a tomografia é quando a gente vai colher um líquor. Vai colher um líquor, que a gente vai tirar ali líquor do espaço subaracnoide, a gente precisa saber se há ou não um aumento, muitas vezes a gente precisa saber se há um aumento ou não da pressão intracraniana, ou como caracterizado por uma herniação das tonsilas cerebelares, antes de fazer a punção licórica, para que não haja uma herniação cerebral, certo? Então, essas são as principais indicações, certo? Nos próximos slides eu vou esmiuçar um pouco mais dessas indicações, certo? Que às vezes gera dúvida mesmo. A AVE, ou acidente vascular encefálico, acidente vascular cerebral, também chamado, mas mais adequado a AVE, tá certo? Esse termo. Basicamente qualquer situação, o exame de imagem está indicado, tá certo? Mas existem situações que chamam mais atenção, que há um esforço muito maior para adquirir aquela imagem. Por exemplo, se o tratamento, obviamente, está indicado, seja uma trombólise química ou mecânica, o tratamento está na janela terapêutica, está. Então, eu preciso de um exame de imagem sem dúvida, porque eu tenho que descartar hemorragia, entre outras funções dos exames de imagem, aqui a gente pode se valer de anjo, perfusão, etc., que não são objetos de estudo dessa aula, certo? Os sintomas, mesmo às vezes está fora da janela de tratamento, mas tem sintomas progressivos ou mudando, é interessante. Quando a escala de coma de Glasgow ficar abaixo de 13, também uma indicação.
naqueles casos quando tem um risco maior de sangramento, como o uso de anticoagulante, ou de uma forma geral, quando outros tipos de sangramento, como o HSA, é suspeito ali numa cefaleia severa, intensa, súbita, às vezes descritas como a pior cefaleia da vida. Às vezes já sabe que tem um aneurisma prévio, também é outra indicação, rigidez de núcleo, ou seja, dentro de um contexto, cada paciente tem suas particularidades, e você vai ver sempre dentro de um contexto se a tomografia seria indicada ou não para aquele caso, certo? Aqui a gente vê exemplos de tomografia de crânio no AVE, tá certo? No sistema vascular encefálico, e nesta imagem aqui, da tomografia, eu aproveito para falar um pouco mais sobre janelamento, certo? Eu posso me utilizar das janelas nas tomografias para avaliar, para que meus olhos consigam ver melhor determinadas estruturas. Por exemplo, aqui nesse primeiro, tem uma janela de osso. Então, tenho janela de osso, então meus olhos conseguem ver, é um conjunto de características de contraste e brilho que eu consigo ver melhor a calota óssea, porque a janela é de osso, tá certo? Então, eu consigo ver aqui detalhes da calota óssea. Eu consigo ver a tábua óssea externa, a tábua óssea interna, que são mais densas, mais hiperdensas, né? A porção mais central, que tem gordura também, que é a díploide, que é levemente menos densa, né? Do que as tábuas ósseas externa e interna. Aqui, nesse caso, especificamente, está uma hipertrofia da calota óssea interna, que é a hipertrofia frontal benigna, tá certo? Isso aqui é um achado sem relevância clínica. Esta outra imagem é o mesmo corte tomográfico, certo? Que é o mesmo desse daqui, mas veja que esse daqui é uma janela, eu janelei para ver melhor o cérebro, as estruturas encefálicas. Eu vejo uma área hipodensa aqui, certo? E quando eu quero procurar AVC ainda mais, eu posso aumentar a minha sensibilidade do exame, fazendo um janelamento ainda maior. Consigo fechar ainda, aumentar o contraste das estruturas, e aquilo que eu basicamente só via, só esse daqui, eu consigo ver outras coisas aqui, mas vamos dizer com certeza que eu consigo ver muito mais nessa outra janela aqui. Que eu fechei aqui eu aumentei o contraste das estruturas e consigo ver que o AVC, na verdade, é muito mais. Só o que é que eu diferencia? Porque aqui eu não vi nada. Aqui eu vi melhor aqui uma imagem aqui hipodensa e nessa outra eu vi tudo isso. Porque eu só janelei, fiz o janelamento para a parte de osso, para a parte de cérebro ou encéfalo, e aqui eu janei uma janela para ver AVC. Eu fecho mais a janela, certo? Aumento o contraste, eu consigo ver melhor AVC. Meus olhos, minha visão consegue ver melhor. No caso, a gente, tomografia pode ter 2 ou 1000 mais tons de 2.000 ou mais tons de cinza, certo? Mas nosso olho só consegue se adaptar para ver 12, 15, no máximo 20 tons de cinza. Então, até 20 tons de cinza a gente consegue diferenciar numa imagem. Então, eu preciso janelar para enfocar o que eu quero estudar, seja o osso, como nessa primeira imagem, aqui, seja o cérebro, de uma forma geral, nessa imagem B, ou quando eu quero procurar AVC nessa imagem C, tá certo? Outras indicações da tomografia mais específicas aqui, mais pormenorizadas, agora é do trauma, certo? Geralmente é bom fazer em até 1 hora do trauma. É indicado tomografia, principalmente quando a escala de coma de Glasgow é abaixo de 13, certo? Principalmente. Ou tem qualquer alteração na escala de coma de Glasgow, que vai até 15, então qualquer alteração abaixo de 15, mesmo após 2 horas do trauma, tá certo? Quando é pequeno, menor do que 1, a gente nem espera essas 2 horas.
Qualquer alteração no nível de consciência, a gente já tem que fazer estudo tomográfico, tá certo? Aqueles pacientes com maior risco de sangramento também, suspeita de fratura, principalmente se a fratura é aquela base do crânio, o paciente tem aqueles olhar de guaxinim com hematomas periorbitários, ou tem sangramento, otorragia, né, sangramento pelo ouvido externo. Outra coisa é afundamento da calota craniana, e tem outros achados também. Convulsão, trauma relacionado com convulsão, com déficit neurológico focal, com maior ou igual a 2 episódios de vômitos, ou mais, pelo menos dois ou mais destes aqui. Perda da consciência maior do que 5 minutos, ou amnésia maior também de 5 minutos, uma sonolência anormal, às vezes a escala de cômodo de Glasgow atinge os 15, mas o paciente está com uma sonolência anormal, principalmente, por exemplo, aqueles casos que tem um mecanismo de alta energia, por exemplo, um acidente com alta velocidade, automobilístico, né, com alta velocidade, com capotamento. É uma alta energia para levar um capotamento ali do carro. Uma queda maior do que 3 metros de altura, isso são coisas indubitáveis. É claro que não precisa o paciente cair de 3 metros de altura para você pedir uma tomografia, mas você vai ver, cada paciente tem suas particularidades, você tem que avaliar caso por caso, tá certo? A gente no anterior, falou sobre AVE, deu exames de imagem, neste também, de tomografia, também vou dar exemplos de exames de imagem, tá certo? Aqui, mais especificamente, do TCE, esses dois achados aqui, aqui essas 4 imagens eu tirei de uma prova, de uma questão objetiva lá da USP, agora em 2021, mostrando aqui também um hematoma aqui subdural, tá certo? Aqui, um hematoma aqui extradural, tá certo? Mostrando que eles são mais... Tem estruturas aqui, tem partes aqui no subdural e no epidural que são mais densas, então são imagens hiperdensas, certo? Em relação principalmente ao cérebro, ao encéfalo, certo? E aqui também outras alterações, aqui uma lesão tumoral aqui na fossa posterior, aqui está a tenda cerebelar, né? Então está abaixo da tenda cerebelar, está aqui a ponte, né? E aqui os hemisférios cerebelares. Então a gente vê uma lesão tumoral e aqui uma hidrocefalia, uma dilatação do sistema ventricular, tá certo? Que a gente vê com essa imagem aqui hipodensa, né? Hipodensa ou hipoatenuante, também utilizado, tá certo? Então, essa imagem na tomografia. Nestes casos, esses exames, até para dar exemplo também daquele janelamento que eu mostrei nos slides anteriores, esse janelamento das 4 imagens para avaliar o cérebro, tá certo? O encéfalo. Mas eu posso gerar, por exemplo, uma janela de osso também para procurar, por exemplo, uma fratura. Então, eu vejo uma janela de osso, aqui no caso uma reconstrução MIP, a gente chama de MIP, uma reconstrução de projeção de intensidade máxima, tá certo? MIP. E eu vejo aqui uma fratura, uma linha hipodensa representando uma fratura aqui. Isso aqui é uma reconstrução coronal, né? E aqui um corte axial em janela óssea intermediária entre osso, que é mais para óssea, mas também eu consigo ver aqui gás ou pneumocrânio, tá certo? Dentro, ou seja, gás, que eu deveria só ver aqui nas mastoides e nos seios da face, eu consegui ver dentro do crânio. Então, isso aqui é patológico, e realmente eu procurando bem, encontrei uma fratura aí. Então, houve uma fratura do crânio e o gás que estava fora aqui do ambiente entrou para dentro do crânio, tá certo? Beleza, pessoal? Então, essa é o estudo. A gente acabou de revisar agora a radiografia, depois agora tomografia, então a gente vai passar agora para ressonância magnética. Indicações da ressonância magnética, a princípio eletivo principalmente, praticamente em tudo ele é melhor do que a tomografia, exceto, obviamente, que vocês viram aquela questão de calota, calcificações, aí a tomografia é melhor, ou, por exemplo, se você quiser um pós-cirúrgico, seria, entre aspas, eletivo ali, mas você quer ver gás. São estruturas com pouco oxigênio, certo?
pouco hidrogênio, ali tem pouca água, tecido com pouca água, a ressonância é péssima, tá certo? Emergência na forma geral, tomografia, como vocês viram, disparado é melhor, exceto, basicamente, no trauma medular, que basicamente a tomografia a gente não consegue ver a medula, simplesmente não consegue ver, praticamente. Então, aí neste caso, a ressonância é indicada, tá certo? Ou naqueles casos em que a tomografia for inconclusiva, você pode se valer ali de uma ressonância magnética, para tirar alguma dúvida, depois o paciente estabilizado, ter cuidado com materiais ferromagnéticos. Em relação a AVC, apesar da sequência de fusão ser o melhor método de imagem para avaliar uma isquemia, por exemplo, mas mesmo assim a tomografia computadorizada ainda assim é mais utilizada. Ele dava plantão lá no Albert Einstein, uma das maiores estruturas hospitalares da América Latina particular, eles tinham ressonância lá na emergência, mas mesmo assim o primeiro exame no AVC era a tomografia que a gente fazia, devido a essa questão da indicação dela na urgência, né? Urgências e emergências é muito melhor, tá certo? Aqui só para vocês avaliar a diferença principalmente em relação a trauma raque medular, a avaliação da medula vertebral. A gente consegue ver muito melhor nas ressonâncias, aqui a medula aqui, ó, que obviamente aqui é o tronco, né, e daqui para baixo a gente vê a medula aqui. Aqui o canal medular que eu estou circulando e dentro dele a gente vê a medula. Diferentemente aqui do canal medular, do canal vertebral, visto pela tomografia, a gente não consegue ver nada aqui praticamente da medula. A gente tem uma noção aqui, que a gente tem que fechar bastante a janela, tá certo? Mas a ressonância é muito melhor. Por isso que no trauma raquimedular, a ressonância é o exame mais indicado. E tirando isso, praticamente todas as outras causas, fraturas ósseas, tomografia disparado, e lesões encefálicas, às vezes que até a ressonância vê melhor, mas num contexto de urgência e emergência, a tomografia passa a ter seu papel de destaque, tá certo? Ressonância magnética, a gente, para avaliar os diferentes contrastes das estruturas, na tomografia a gente janela, vê a questão da densidade e atenuação, né? Na ressonância magnética a gente vê sequências, tá certo? Tem as ditas convencionais e as ditas sequências avançadas, tá certo? Das convencionais, estas três aqui são as principais, T1, FLAIR e T2, sendo a T1 dita a sequência mais anatômica, a que mais aparece com um estudo anatomopatológico, que vocês vão se deparar basicamente ou na vida de estudante ou se vocês forem trabalhar com patologia, tá certo? Esses cortes aqui em vivo, né? Obviamente que no neurocirurgião não vai também chegar a cortar desta forma, certo? Mas basicamente vocês vão ver uma parte mais central, que é a substância branca, e essa substância branca também assume, eu vou cortar aqui a substância branca, assume nomes específicos dependendo da localização. Essa substância branca próxima a essa linha vermelha, ou seja, próxima ao córtex, é chamada de substância branca subcortical. Por volta do ventrículo é chamada de periventricular. Essa mais central é chamada de substância branca profunda, tá certo? E dependendo da região da substância branca, também vai ter nomes específicos. Aqui, por exemplo, nessa região vai ser o nome de coroa radiada, tá certo? São locais mais específicos da substância branca. Perifericamente, a gente vê que a substância encefálica é mais cinzenta, daí o nome substância cinzenta. Representa um acúmulo de corpos celulares, principalmente neurônios, certo? A nível periférico, que é o córtex, tá certo? Ou a nível central, que são os gânglios da base. Pois bem, dentre essas sequências, há 3 sequências principais da ressonância magnética. Você precisa dar uma olhada com mais carinho, vamos dizer assim. São elas T1, o FLAIR e o T2. Como qualquer sequência, como qualquer outra sequência, essas também possuem diferentes características de sinal para determinado tecido encefálico ou estrutura encefálica em si. Basicamente, dentro do crânio, ou seja, dentro da calota de osso, a gente vai ver ou líquor ou tecido cerebral. É basicamente isso. Dentro do tecido cerebral, há particularidades do tecido, mas a gente pode
a grosso modo, dividir os tecidos não só cerebral, mas encefálico em substância cinzenta e substância branca, certo? Ou seja, substância cinzenta que tem predomínio de corpos celulares, principalmente de neurônios, e substância branca que predomina os axônios dos neurônios, que tem muita bainha de mielina, tem muita gordura, tá certo? Então, devido a essa composição diferente, e, obviamente, também tem o líquor, né? Seja lá no sistema ventricular, seja lá nos sulcos corticais e cisternas. O líquor também vai ter características de sinal específica dependendo de cada sequência de ressonância magnética, tá certo? Vamos agora para ver a sequência T1, que é a dita sequência mais anatômica. Por quê? Porque o sinal se assemelha mais à peça anatômica, ao corte ao corte do cérebro, que vocês veem aqueles pacotinhos de cortes axiais ou coronais do cérebro. O sinal no T1 se parece mais com essas estruturas. No T2 é basicamente muito parecido com o T1, muito parecido tanto a gordura como a calota, é parecido, ou seja, a parte mais externa, tá certo? Basicamente bem parecida, é basicamente igual no T1 e T2 puros. Mas tudo que está no encéfalo, encéfalo e o líquor, é o contrário do T1 T2, tá certo? Então vamos para o T1. O T1, como vocês viram, é a sequência mais anatômica. Então, tudo aquilo que é substância branca, realmente a gente vê mais branco. A gente vai ver com um sinal maior, com hipersinal, tá certo? Então, tudo aquilo que é mais central, substância branca, e tudo aquilo que é mais periférico, ou com baixo sinal aqui, mais acinzentado, é a substância cinzenta. No caso, na periferia é o córtex, e aqui os gânglios da base, tá certo? Assim como também o tálamo, que tem mais corpos neuronais, tem uma maior concentração, então ele aparece mais para a gente mais cinza. No T2 é exatamente o inverso. As extremidades aqui são invertidas no encéfalo, tá certo? A substância branca, ela é mais escura e a substância cinzenta é mais branca, entendeu? Ou seja, tem um sinal maior. Vocês veem que cada um desses tem suas funções, tá certo? Esse contraste é bom para eu confirmar se tem alguma lesão ali atrás ou não. Ali naquele encéfalo ali que eu estou vendo, se tem uma lesão ou não. Por exemplo, para ver líquor, para ver estruturas licóricas, os ventrículos, os sulcos, ventrículos, as estruturas que estão dentro dos espaços subaracnoides, como vasos, o T2 já é melhor do que T1. Como é que eu sei disso? Experiência, entendeu? Não tem uma... com a experiência, vocês vão ver que determinadas estruturas são melhores do que a outra, e obviamente eu estou lhe repassando essa informação, né? Então, este é o T1, ó, e o líquor aqui é preto. No caso, eu estou aqui nos ventrículos laterais, tá certo? É mais preto, é mais escuro do que... tem um sinal mais baixo, ou seja, tem um hipossinal em relação a demais estruturas do encéfalo, o líquor. Assim acontece também, é mais preto no flare, certo? O flare também é mais escuro. E, diferentemente, como o T1 e o T2 são antagônicos, vamos dizer assim, então, em relação às estruturas dentro da calota craniana, incluindo o subcutâneo, o scalp e a calota craniana, então, o que eu vejo aqui no T1 e no T2, no T1, o líquor, certo? Onde tem líquor cefalo-raquiliano, que é os ventrículos, principalmente o ventrículo, que é mais fácil de ver, mas às vezes você está no corte mais alto, você não consegue ver os ventrículos. Por isso que eu coloquei líquor de uma forma geral. Então, o líquor no T1 é preto. Tem um baixo sinal, tem um hipossinal em T1, tá certo? Preto. No caso do T2, é tudo ao contrário. Então, se é preto aqui, é branco no T2. No caso, a substância branca no T2, no T1, a substância branca é branca. E a substância cinzenta é
cinza, ou seja, é um preto intermediário, tá certo? Vou colocar cinza aqui, mas é um preto, vou colocar mais de preto aqui, mas é um preto intermediário, tá certo? Então, preto, branco e um preto mais claro, que é o cinza, tá certo? O T2 é exatamente o oposto. O líquor é branco, ó, aqui os ventrículos brancos. A substância branca é mais escura, que é essa região aqui que eu delimitei dentro dessa imagem, dessa linha vermelha. Então, é mais escura. Então, vou colocar um preto cinza, mesmo um preto claro. Não chega a ser um preto igual o líquor aqui, tá certo? São tons de cinza diferentes, certo? E a substância cinzenta é mais esbranquiçada. Ó, você vê que essa parte periférica, ela é mais cinza, ela é mais branquinha do que essa parte que está aqui adjacente. Ó. Logo abaixo, ó, tem essa parte aqui mais escura, que é a substância branca subcortical, ó, aqui ficou mais evidente. Então, a periferia é mais clara do que a substância, ou seja, o córtex, que é a substância cinzenta, é mais clara do que a substância branca, que no caso é subcortical. Beleza? Então, isso é a diferença de cada um. E como é que é o flare, tá certo? Então, o líquor é mais, no T1 é mais preto, líquor, cefalorraquidiano, substância branca, substância cinzenta. Aqui é o mais branco, aqui é um preto acinzentado. No T2 é o contrário, branco, preto, ou mais escuro, e um branco aqui também mais acinzentado, certo? E no flare, ela tem as características dos dois. Basicamente, o líquor, essa primeira coluna aqui, ela vai ser igual ao T1 no flare, então é preto. E o resto todo vai ser, todo o encéfalo vai ser igual ao T2, então vai ser mais escuro, igual ao T2, e vai ser mais esbranquiçado, um pouquinho mais branco em relação à substância branca, à substância cinzenta, no T2, tá certo? Ou seja, basicamente o flare é igual ao T2, no qual o líquido, todo líquor virou preto. É o T2 com líquor cefalorraquidiano preto, escuro, certo? Realmente, até o significado dessas siglas, flare, basicamente é uma explicação de que é uma sequência na qual o líquor é suprimido. Onde tem líquor com alto sinal, no T2 ele virou preto. Em geral, o flare consegue ver mais lesões de uma forma geral. Quando eu procuro lesões encefálicas, se destaca o papel do flare, porque ela tem todas as propriedades do T2, mas eu vou suprimir, vou deixar escuro tudo aquilo que for líquor, que for normal. Então, ele vai me ressaltar como no T2 e no flare as lesões são brancas, possuem um alto sinal. Eu suprimindo tudo que é líquor, que é uma estrutura, um conteúdo normal da caixa craniana, se eu suprimir, meus olhos conseguem ver melhor lesões. Então, o flare é melhor, para eu procurar lesões, é melhor flare, e vejo também T1 pós-contraste ou com contraste, certo? São as duas principais sequências para ver lesões, certo? Então, qual a vantagem do flare em relação ao T2 ou ao T1 que eu consigo ver mais lesões? Encefálicas. T2 eu consigo ver melhor os sulcos, ventrículos e tudo que tiver ali nas cisternas, como vasos. Claro que o T1 pós-contraste eu consigo ver melhor ainda os vasos, mas sem contraste o T2 eu consigo ver melhor em relação às demais sequências. E o T1 é uma sequência anatômica, é bom para a gente ter uma noção geral das estruturas encefálicas, mas ela tem algumas particularidades, alguns tipos de hemorragia eu consigo ver no T1, melanina, algumas lesões gordurosas. Então, tem determinadas características que já são mais incomuns para urgência e emergência, por exemplo, exceto sangramento, obviamente, mas que o T1 pode me dar informações. Mas, de uma forma geral, grave esse resuminho aqui, tá certo? Mas, de uma forma geral, da sequência que eu vejo mais, por exemplo, se eu tiver uma sequência no sem contraste para ver lesão encefálica, eu vou no flare, tá certo? E se eu tiver o pós-contraste, também melhor ainda,
para eu ver como eu vou mostrar para vocês mais adiante. Na próxima página tem uma sequência de pós-contraste, que no caso é essa daqui. A gente vai ver, tem outras sequências convencionais também, não são só essas três, tá certo? Destas três, são as três básicas que a gente tem que ter noção, dando destaque para a importância do flare para ver lesões, tá certo? Vou dar outro exemplo de mais outras três. Na verdade, existem centenas de sequências possíveis. Na prática, a gente faz essas 6 principais, em diferentes planos. Eu mostrei essas 6 nos planos axiais. Então, eu tenho a difusão, tá certo? Para ver principalmente isquemia, AVC, é a principal indicação para ver. AVE, né? SWI é bom para ver calcificações, é a melhor sequência da ressonância magnética para ver calcificações e hemorragia, tá certo? Lembra que a tomografia é melhor para ver calcificações, principalmente, pequenas hemorragias, alguns tipos de hemorragias, na verdade, a gente vê melhor na tomografia, mas sem dúvida nenhuma, calcificação se destaca a importância da tomografia. Hemorragia, a tomografia consegue ver se for muito recente. Se começa passando alguns dias, ela começa a diminuir a sensibilidade para ver hemorragias, tá certo? Então, como é que a tomografia é melhor para ver calcificações encefálicas? Sim. É basicamente a única coisa no encéfalo que a tomografia consegue ver melhor, não só calcificações como gás, mas gás é bem menos frequente na prática médica. Então, qual sequência eu consigo ver melhor a calcificação na ressonância magnética? É a sequência de SWI. Tem uma muito parecida com SWI, mas que é um pouco pior, chamada T2 estrela, que cada pessoa usa cada vez menos, mas tem esses dois tipos de sequência, T2 estrela e SWI. Aqui, por exemplo, nessa sequência, eu vejo os plexos coroides calcificados e a glândula pineal também calcificada. É esse pretinho aqui, certo? Nessa sequência aqui. É a principal sequência para ver calcificações, tá certo? Difusão é a principal sequência para ver AVE, isquemia. Também é a principal para ver abscessos, outros tipos de alterações, mas sem dúvida nenhuma na prática médica, a principal utilidade, e até foi por isso que foi criada, é para ver isquemia. E aqui a gente vê a sequência T1, pós-contraste, é exatamente aquele mesmo T1, mas que a gente acrescentou, a gente injetou um contraste via venosa. Só a única diferença em relação àquele T1, na verdade, é porque onde eu fiz um pós-contraste, além disso, eu fiz uma saturação de gordura, um fat set, que a gente chama de saturação de gordura, ou seja, todo aquele scalp, aquela gordura subcutânea que aparecia branca, aqui, que é esse halo branco aqui, que a gente vê em todas essas sequências aqui, que é a gordura, tá certo? Não confunda, o halo branco aqui é gordura, tá certo? E esse halo mais preto, essa imagem mais preta, é a calota craniana, tá certo? Calota craniana é mais preta porque é cálcio, eu não consigo ver calcificação, eu não consigo ver na ressonância direito, e aqui a gordura é a porção mais branca, tá certo? Tanto no T1, no flare, assim como também no T2, gordura e calota craniana. No caso dessas outras sequências, eu não vejo a gordura porque todas essas 3 sequências, eu fiz uma saturação de gordura. Aqui, como no flare, eu saturei o líquido, eu suprimi o sinal do líquido, então ele aparece preto. Nessas outras sequências, eu cliquei no botão da ressonância para ela saturar a gordura. Então, onde a ressonância viu que tinha gordura, ela suprimiu o sinal, então eu vejo preto, tá certo? Eu vejo um bloquinho preto, aqui ficou meio que cinza aqui, e aqui também ficou preto aqui na difusão. Então, essa difusão, para ver AVC, a principal, e abscesso também. Grave essas informações aí da importância de cada sequência. SWI para ver calcificações e hemorragia, T1 pós-contraste para ver estruturas que contrastam. Aqui a gente vê, por exemplo, o seio sagital superior, aqui visão axial, né, que contrastou. Algumas veias da calota craniana, são as veias emissárias, a gente vê aqui. Plexo coroide, aqui também a gente vê, que realça, tá certo?
aqui as veias cerebrais, finalzinho das veias cerebrais internas aqui, se alinhando aqui a veia de Galeno, visto no corte axial, tá certo? Então, vasos, etc., a gente vê com realce pós-contraste, e vocês veem que o encéfalo em si, onde não tem vaso, ele não realça, pessoal. Não tem realce pós-contraste. Por quê? Porque o endotélio, os capilares ali do encéfalo, ele é recoberto por determinadas células ali que não permitem o extravasamento de moléculas de contraste, seja contraste do diodado ou contraste de gadolínio, ele não extravasa, ele não sai do vaso são, normal, sadio. Por que é importante eu fazer, então, o contraste, se ele não realça? Além de estudar os vasos, estruturas vascularizadas, seios durais e vasos, de uma forma geral, artérias ou veias, por exemplo, a importância de estudo pós-contraste é porque quando eu vejo uma área que realça, ó, esse pontinho aqui, por exemplo, é um vasinho aqui, uma articulação, é um vaso perfurante. Mas quando eu vejo alguma coisa que realça, que brilha, que fica com hipersinal em T1, eu digo que houve uma quebra da barreira hematoencefálica, ou seja, aqui tem uma lesão. Qual o tipo de lesão? Eu vou estudar. Eu vou ver qual é o tipo de realce, qual é o tipo, localização, idade, faixa etária, vários dados clínicos e radiológicos, principalmente, eu vou dizer qual é a provável lesão ali. Mas a importância é que, para ver lesões, se lembra, para ver lesões, melhor lesões de uma forma geral no encéfalo, tirando, obviamente, calcificação, que é melhor no SWI, mas lesões de uma forma geral, 95% das lesões encefálicas a gente vê melhor no FLAIR e no T1 pós-contraste. Beleza, pessoal? Tem que procurar essas duas sequências aqui. Quando vocês veem aquele bocado de filme, bocado de papel que vocês veem lá para avaliar, vocês vão ver melhor nestas sequências aqui. Para dar só um exemplo de importância da difusão, eu vou mostrar aqui também, e para complementar essa parte aqui das sequências principais de ressonância magnética, antes de partir para as demais sequências, eu vou mostrar aqui a difusão, tá certo? Essa mesma difusão aqui, ela é importante para ver, por exemplo, um AVC. Esse aqui é um AVCI no território da artéria cerebral posterior direita. Aqui, vê que tá tudo pretão aqui no normal. Ó. Normal, tá tudo meio que preto, escurão. No AVC, já não tá tudo pretão. Eu vejo uma área muito importante aqui de hipersinal à difusão. Na ressonância, a gente fala até que nessa sequência de difusão, que é essa daqui, também chamada de DWI, imagens pesadas, Waiting, em difusão, imagens pesadas em difusão, DWI, ou só difusão, a gente vê que AVC, principalmente isquêmico, eles vão brilhar, vão ficar muito evidentes, vai ficar brancão, que é essa imagem aqui. E também pode ter abscesso também. Abscesso, ele não vai ficar todo pretão, assim, meio que cinzentão, mas vai ter áreas esbranquiçadas, como esse daqui. Esse daqui é um abscesso, tá certo? Não é objetivo dessa aula que a gente saber o porquê isso é um AVC, isso aqui, porque isso é um abscesso. Mas, não só com a difusão, mas com o conjunto de imagens, tem características tal que eu vou dizer que isso é um AVC e isso é um abscesso, tá certo? Esse aqui, basicamente, eu vou ver no pós-contraste que esse halo aqui vai brilhar, vai ficar bem com hipersinal, que a gente fala que houve realce pós-contraste, certo? E esse daqui, principalmente no início, não tem realce pós-contraste, mas ele pega as regiões córtico-subcorticais de um território vascular específico, no caso, o território da artéria cerebral posterior, por isso que eu digo que é um AVC, isquêmico, no caso, beleza? FLE, melhor para ver lesões de uma forma geral, tá certo? FLE e T1 pós-contraste. Algumas dessas lesões que eu vejo em FLE, vão ter quebra da barreira hematoencefálica, nem todas vão ter. Aquelas que têm quebra da barreira hematoencefálica vão aparecer com hipersinal em T1 pós-contraste, certo? Aumento do sinal.
No FLE, as lesões de uma forma geral, as mais comuns, também vão aparecer como hipersinal, tá certo? T2, lesões também vão aparecer como hipersinal. Mas, como eu já tenho um FLE, T2 não é uma sequência, eu não vou olhar ali procurando lesões, porque basicamente eu vou atrás já do FLE, se eu quiser procurar lesões encefálicas, né? Para ver alterações nos ventrículos, nos sulcos e cisternas, assim como incluindo, por exemplo, vasos, eu vou procurar o T2. Então, serve para ver as vias de circulação licórica. Ventrículos, cisternas, sulcos, fissuras, tá certo? T1 é a sequência mais anatômica possível. Eu vou ter algumas informações básicas, alguns tipos de hemorragia eu consigo ver melhor no T1, principalmente como quando recente ou subaguda, a gente vê melhor no T1, principalmente subaguda, porque aumenta o sinal, fica com hipersinal. E gordura também é outra, melanina também, por exemplo, metástase de melanoma, são exemplos de estruturas que brilham no T1, tem um hipersinal em T1. Então, mas entendo que essas lesões são mais raras, então, geralmente o T1 é praticamente normal, tá certo? Ou tem discretas alterações, por isso que lesões eu procuro primeiro no FLE. Agora, essas outras lesões, difusão é principal para a gente ver AVC, tá certo? Ou AVE, e abscesso é outra grande indicação. É claro que no sentido de emergência aqui, AVE, principal causa AVC, né? É a principal causa de morte a partir dos 40 anos. Você pega a população geral, a principal causa de morte passa a ser o AVC. É claro que a grande maioria são idosos, obviamente, mas eles puxam ali a estatística de mortes. SWI é principalmente para ver calcificações e hemorragia, tá certo? A gente vê pelo SWI. E T1 pós-contraste também como o FLE para ver lesões encefálicas, ressaltando essa questão, ver lesões encefálicas, tá certo? E também para ver lesões que, principalmente a procura que, se essas lesões encefálicas, eles brilham mais no SWI, tá certo? Desculpa, se eles brilham mais no T1 pós-contraste. Então, essas as principais indicações, indicações, o que é que eu vou procurar ver nestas principais sequências, tá certo? Tem um pós-contraste, exatamente. Primeiro eu vejo FLE, na verdade eu vejo FLE, quando eu vou estudar um encéfalo, eu vejo primeiro FLE, depois eu vou vendo as outras sequências sem contraste, depois eu chego por último no pós-contraste, tá certo? Vou ver que se aquelas lesões que eu vi, tanto no FLE como nas demais sequências, é claro que é bem mais comum no FLE, principalmente as lesões cefálicas, como eles se comportam no T1 pós-contraste. Eu quero ver aquilo que brilhou no T1, como é que se comporta. Aquilo que brilhou, que ficou preto no SWI, como é que se comportou no pós-contraste. Eu vou ver todas essas alterações que eu vi nas outras sequências, eu vou ver como ela se comportou no pós-contraste, entendeu? Show de bola, pessoal. Dando continuidade aqui, então, outra sequência a gente vai ver da ressonância magnética aqui. Estou dando um enfoque aqui na ressonância que vocês não tinham visto até então, né? A gente já tinha visto tomografia muito mais comum, apesar de que o estudo de hoje vai ser mais focado na tomografia, tá certo? Aqui, imagens mais avançadas, eu consigo fazer estudo dos vasos, no caso aqui a gente vê a angio-RM arterial, que eu consigo ver os vasos arteriais cerebrais, principalmente as artérias cerebrais, através de uma ressonância magnética. Como é um estudo de vasos, eu chamo de angiorressonância magnética. A angiorressonância magnética arterial, ela, principalmente aqui no crânio, ela se destaca por não ter contraste, tá certo? Não ter gadolínio. Então, então esse é um exame de anjo para ver vasos? Sim. Preciso toda vez de contraste? Não.
A angiorressonância, principalmente a craniana, do crânio, que são esses exemplos aqui, basicamente ela tem um destaque, assim, em relação ao modo que a gente faz ela, porque ela não precisa de contraste para eu fazer. Ela tem uma técnica específica que eu consigo gerar contraste entre as estruturas, mesmo sem contraste. Em compensação, eu perco as informações do encéfalo. Tudo que é encéfalo aqui está aqui em volta, eu não consigo praticamente ver nada. Eu tenho noções aqui, ó, onde eu até janelei para ver mais a face aqui do paciente, aqui os olhos, nariz, tá certo? O lábio superior aqui, para vocês verem que só a relação dos vasos aqui no perfil com este exame, entendeu? Mas não, no caso, não precisa de contraste e eu consigo ver bem os vasos arteriais, as artérias, tá certo? Pode ser também uma angiovenosa, consigo ver melhor veias também. Tem mais na frente dessa aula um exemplo de angiovenosa, tá certo? Outra sequência dita avançada é a perfusão cerebral. Basicamente, às vezes eu fico na dúvida se o que eu vi lá na difusão, por exemplo, com hipersinal é um abscesso, alguns tipos de tumores também eles restringem a difusão, mas principalmente na periferia. Aí eu posso me valer de alguma sequência, alguma sequência adicional. Geralmente quem pede isso já é um subespecialista, especialista, tipo um neurologista, um neurocirurgião, geralmente que pede uma perfusão, tá certo? Mas é só para vocês terem noção que existe também. Por exemplo, aqui tem uma lesão que eu fiquei na dúvida e eu joguei, fiz uma perfusão e ela ficou vermelha. Isso aqui é um mapa de perfusão. Pelo mapa de cores que eu determinei, ela se apresentou vermelha, ou seja, ela se apresentou quente. Neste caso, quando é vermelha, assim, quando é quente, indica maior chance disparada de tumor, tá certo? Então, às vezes, a imagem aqui é o T1 sem contraste, aquele T1 lá, mesmo T1. A gente já vê no T1 aqui que tem alguma coisa por aqui, ó. Não sei se vocês conseguiram ver nessa fase sem contraste. Mas a gente consegue ver que tem uma coisa aqui embaixo. Quando eu injeto o contraste, ou seja, o T1 pós-contraste, neste caso aqui foi sem FAT7, porque a gordura está branca ainda, eu vejo que eu quero procurar alguma coisa que realçou, que quebrou a barreira hematoencefálica. E eu vejo uma lesão gigante aqui. Então, houve quebra da barreira hematoencefálica. Então, confirmando que esta imagem aqui representa uma lesão, e esta lesão levou a uma quebra da barreira hematoencefálica. Aqui uma sequência de difusão, tá certo? Difusão, que também restringiu. Vocês se lembram que difusão é muito bom para ver AVC disparado, abscesso, mas também serve para outras causas. Uma delas é ver tumores também. Então, essa daqui ficou restringindo a difusão. Eu falo, poxa, será que um abscesso... AVC não é porque ele não pegou um território de artéria, assim, ficou muito redondinho, então não parece um AVC, parece mais um abscesso. Mas será que não é um tumor? Aí eu me valo aqui dessa sequência mais, uma perfusão. Perfusão, basicamente, ele vê estruturas que são muito capilarizadas, tem muito capilar, é o neoangiogênese, que é a base histopatológica aí dos tumores. Então esse tumor é quente, porque ele ficou vermelho aqui na tabela que eu montei. Então, ele é quente, então ele tem neoangiogênese, provavelmente, então provavelmente isso refere-se a essa lesão aqui, que a gente viu no T1 pós-contraste, na difusão. Quando eu fiz a perfusão, ela me falou então essa lesão, que ainda era duvidosa, então realmente é um tumor. É claro que desde aqui, ó, eu já pensava que era um tumor. No T1 pós-contraste também lembrava um tumor. Na difusão, gerava uma dúvida ali. Mas com a perfusão, me confirmou que aquilo é um tumor, tá certo? Outro exemplo, só para complementar, isso é muito detalhe já, viu, pessoal? Perfusão, dificilmente vocês vão pedir uma difusão aí na prática clínica, mas importante vocês saberem que existe sequências adicionais, são centenas de sequências, tá certo? Aquelas são as principais. É claro que algumas delas, como perfusão e espectroscopia, servem sequências atípicas ou incomuns, elas são mais pedidas do que outras ainda, entendeu? Aqui, por exemplo, a gente vê um abscesso, a gente vê um T1 pós-contraste, tinha uma lesão no T1 que não realçava, obviamente, e quando eu injetei o contraste, ele realçou aqui na periferia,
houve um realce pós-contraste, e na difusão, essa sequência ficou muito branca, não na periferia, ficou branca no centro. Então, já falava a favor de abscesso. Quando eu fiz a perfusão, em vez dele ficar muito vermelho no centro, essa lesão ficou preta, ficou praticamente o que a gente chama de fria, ela não captou de forma contínua ali o contraste, então fala bem mais a favor de abscesso, tá certo? Só para vocês terem uma noção das demais sequências. Outras sequências que eu falei a mais, além da anjo, além da perfusão, existe também a outra chamada espectroscopia. Espectroscopia, que a gente vai ver, é bom para avaliar alguns tipos de tumores, algumas lesões que podem corresponder a tumores. Por exemplo, embaixo desses quadradinhos aqui com a matriz, eu vejo que tem uma lesão aqui atrás, tá certo? Uma lesão aqui com hipersinal em flare. Esse é um flare. Esse é um flare. Por que eu sei que é um flare? Porque tem todos os sinais de um T2 com uma substância branca aqui é mais escura do que a periferia, tá certo? Então, por isso que eu sei que é um T2. E o líquido é preto. Então, ou seja, é um T2 no qual o líquido foi saturado. Então, eu sei que é um flare nos dois. As duas têm lesões aqui à direita, lesões grandes aqui associadas a edema vasogênico também. O que é que eu não sei se os dois correspondem, as duas se assemelham a tumores. Agora, eu não sei se aquilo corresponde a um glioma, que é o tumor primário mais comum do cérebro, de baixo ou alto grau. Uma sequência que eu posso fazer a mais para verificar isso é a sequência chamada espectroscopia. Então, assim, com esta sequência, eu consigo identificar particularidades do microambiente de cada uma dessas lesões. Então, eu fazendo essa espectroscopia, eu sei, por exemplo, que esta lesão aqui, à direita de vocês, ela possui muito lactato, tá certo? O NAA foi basicamente destruído, não tem basicamente NAA, que representa célula neuronal, não tem. Nas duas, está baixando e diminuindo, principalmente aqui neste gráfico aqui, mas eu tenho muito lactato aqui, além de aumento da colina aqui também. Então, isso fala muito a favor nasquelas lesões tumorais, de serem mais de alto grau. Diferentemente, essa daqui, espectroscopia de uma lesão semelhante a essa outra aqui à direita, essa lesão aqui deste exame à esquerda de vocês, quando eu faço a espectroscopia, esse microambiente não tem muito lactato, lipídios também não tem mais colina e mioinositol. Então, fala mais a favor de um tumor de baixo grau. Vocês precisam saber esses detalhes? Não. Principalmente a nível de graduação, só queria citar isso para vocês, só para vocês saberem que existe muita coisa dentro da neuroradiologia que você pode se valer para dar determinados diagnósticos, tá certo? Além das sequências convencionais que a gente já viu, incluindo T1, flare, T2, difusão, SWI, T1 pós-contraste, tá certo? Que é o mesmo T1, no caso, pós-contraste. A gente viu um pouco mais de algumas sequências adicionais, como angiorressonância, para ver vasos, função, ver vasos, no caso aqui, deste exemplo é uma angiorressonância arterial, então eu vou ver vasos arteriais. Perfusão é outra sequência possível, ela é bom para diferenciar tumores de não tumores, tá certo? Principalmente lesões tumorais e lesões infecciosas. E também a gente viu espectroscopia, também tem várias utilidades. A principal é para subclassificar, para tentar subclassificar se aquela lesão é um tumor mais baixo grau ou mais alto grau, ou até se dizer se aquela lesão tende a ser uma lesão mais infecciosa ou mais tumoral. A espectroscopia vai nos dar informações ali do microambiente, da interação de pequenos campos magnéticos dentro de cada bloquinho deste aqui, que a gente chama dos voxels, dos pixels, que representam voxels, tá certo?
e vai me dar informações gráficas que eu vou interpretar como mais provável de um tumor de alto grau, um tumor de baixo grau ou de lesão até não tumoral, tá certo? Então, estas são as principais funções dessas sequências de ressonância. Que são essas substâncias, são substâncias muito presentes no microambiente celular encefálico. Por isso que a gente utiliza esses parâmetros, tá certo? Lactato indica anaerobiose, tá certo? Então, existe algumas necroses. Então, indica que esse tecido tem riqueza de necrose. Assim como lipídios também está mais ou menos nesse espectro de partes por milhão, a riqueza de lipídios indica quebra de membrana celular. Lactado indica anaerobiose. Então, indica que esse tecido tem muita necrose. Tecido necrosado. Pode ser um tumor, é claro que eu não vou ver só espectroscopia, eu vou ver um conjunto de achados. Pode ser um tumor, pode ser um abscesso, ele também tem lactato, certo? Porque no centro dele tem necrose com anaerobiose, tem produção de energia através do ciclo através da anaerobiose, ou seja, não utiliza oxigênio para produzir metabolismo. Então, aquelas regiões, lesões, alterações encefálicas que não utilizam oxigênio, então a lesão com necrose. Então, neste aspecto aqui, que já lembrava tumores, lesões que têm mais lactato indica uma chance maior de alto grau.